terceiro vídeo a ideia é rodar o nosso KNN, né, em cima de um outro problema. Eu vou sair aqui do R, ó. Eu vou entrar novamente e vou mostrar o seguinte para vocês. De cara, ele vai me dar acesso a um conjunto de dados chamado Iris. Esse conjunto ele é muito conhecido na literatura, assim, um dos mais famosos. Ele tem 150 exemplos, onde eu tenho o comprimento da sépala, a largura da sépala, o comprimento de pétala e o comprimento e a largura de pétala da flor íris. E aí eu vou classificar em função dessas medidas, ó, se a flor é do tipo setosa, se ela é do tipo virgínica ou versicolor. Então versicolor está aqui, virgínica está no final. Veja que se eu estiver mais próximo dos exemplos, se eu usar um K igual a 5, por exemplo, estiver mais próximo desses 5 exemplos, ele vai dizer para mim que é virgínica. Ele vai espacialmente definir a classificação para mim, né? Então, vou fazer o seguinte, ó, carregar o nosso código e vamos ver se ele funciona, né? A gente acabou de fazer o código e não testamos tanto assim, né? Rodo aqui o meu KNN em cima do Iris e eu vou pedir o seguinte para ele, ó. Eu vou pedir exatamente 5.9, que é esse último exemplo aqui, ó, 3.0, 5.1 e finalmente 1.8. E eu vou usar um K igual a 1, só para a gente sentir o resultado dele. Ó, bateu, virgínica, está aqui. Eu vou aumentar isso aqui, tá? Eu vou colocar agora 5, por exemplo. Repara que por maioria de voto, ele deu 5 votos ainda para o virgínico. Então, de fato, essa classe é a classe mais importante aqui. Ó. Se eu tentar pegar uma medida que não é exatamente essa, ó, deixa eu abrir de novo o Iris aqui para vocês, e agora vamos testar uma situação muito mais real. Eu não vou ter 5.9, vou ter 5.95. Não tem esse exemplo no conjunto de dados. Tá? Esse 3.11 também não ocorre no conjunto de dados exatamente assim. Eu vou até aumentar aqui, ó. Vou colocar um 7 aqui. Ó. Repara que eu posso colocar um outro valor que aproximadamente, se espacialmente ele estiver mais próximo, ele vai dar a resposta para mim. Qualquer coisa aqui. Então, por exemplo, 7, 8, qualquer coisa. Eu vou usar um K igual a 5. Repara a maioria dele. Ele me deu 4 votos para virgínica e 1 voto para versicolor. Ele gerou algum tipo de dúvida aqui nesse caso. Só que a classe, por maioria, é virgínica. Então, veja, vocês podem fazer esse mesmo tipo de coisa aqui. Ó. É um cenário bem interessante esse, onde eu posso gerar essa classificação. Deixa eu só abrir esse conjunto de dados para vocês. Isso aqui é muito legal. Ó. O Iris, se eu mandar plotar, como ele é um data frame no R, e depois vocês procuram um pouco mais sobre o que é um data frame, olha o que eu vou pedir para ele. Plota para mim a coluna 1 até a coluna 4, e a cor você define como coluna 5. Então a coluna 5 vai ser a cor para mim. Eu vou plotar esse cara e queria muito que vocês notassem o que vai acontecer. Dá uma olhada no meu conjunto. Olha como é que os meus dados estão. Ele traz para mim em preto a primeira classe, em vermelho a segunda e em verde a terceira classe. Repara que aqui ele está plotando para mim o comprimento de sépala versus a largura de sépala nesse caso. Comprimento de sépala versus comprimento de pétala nesse caso. E assim sucessivamente. Ó, se vocês olharem, o nome das variáveis estão aqui na diagonal principal. Repara que tem algumas regiões de espaço em que existe uma organização muito mais próxima entre os dados que são da própria classe. Por que eu tenho um cenário aqui onde eu tenho pares, né? um comprimento de pétala versus sépala e por aí vai? Porque esse conjunto de dados tem 4 dimensões, não tem como plotar algo com 4 dimensões. Então o R ele consegue plotar dessa forma, que pelo menos me dá uma noção de como os dados estão. Se eu tiver um ponto, por exemplo, aqui mais próximo dos vermelhos, ele vai ser classificado como vermelho, mais próximo do verde como verde, mais próximo do preto como preto. Tá? Basicamente isso. Não tem muito segredo aqui, a situação é bem simples. Tá? Bem, pessoal, agora eu vim direto para o site do UCI. Vocês podem usar essa URL ou digitar simplesmente UCI Datasets no Google. E vocês vão direto para esse repositório de aprendizado de máquina, onde tem vários conjuntos de dados. Realmente tem muitos. Eu sugiro que vocês peguem qualquer conjunto de dados desses, desde que a tarefa base dele seja classificação e o tipo de atributo seja o inteiro ou real, uma vez que nós ainda não lidamos com atributos categóricos. Tá? Sugiro ainda que vocês deem uma olhada na quantidade de atributos, ó, que o problema tem e tentem fazer classificações variando o valor de K e obtendo diferentes possibilidades.
Bem, é isso nesse vídeo, pessoal. Espero que tenha sido útil a todos. Se inscreva no canal e deixem as suas perguntas. Valeu, um abraço.